Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Cálculo Financeiro. Nessa aula eu quero falar com você sobre quais são as nomenclaturas mais utilizadas em cálculo financeiro. É importante você saber bem essas nomenclaturas porque nós vamos utilizá-las várias vezes durante o nosso curso e é importante você estar atento ao significado de cada uma delas. Vamos começar a nossa jornada pela mais simples, capital. Capital nada mais é do que o valor inicial ou o valor emprestado, também chamado de capital inicial e, em outros momentos, chamado de valor presente. É importante você saber que, quando a gente estiver fazendo as contas em juros simples, eu vou utilizar com você a nomenclatura de capital C para capital. Quando nós passarmos para juros compostos, eu já vou chamar o capital de valor presente. Então, é importante você saber que capital é a mesma coisa de valor presente. Por vezes, nós vamos representar esse valor presente como VP, a fórmula normal. No Excel, a gente vai usar a fórmula igual VP para calcular o valor presente. E na HP12C, nós vamos usar uma tecla que aí ela já está em inglês, que é a PV, Present Value. Então, fique atento a isso. Capital, mesma coisa de valor presente, mesma coisa de PV. O segundo item da nossa lista de nomenclaturas é o montante, ou, por vezes, o valor futuro. O montante nada mais é do que o somatório do capital mais os juros. Então, eu tinha um capital inicial, passou um determinado período de tempo, foram calculados os juros e quando eu faço a incorporação dos juros ao capital, eu consigo encontrar o montante. O montante ele também vai ser chamado de valor futuro. Enquanto o capital é o valor presente, é o valor que está aqui, o montante é o valor futuro, é o valor que vai estar lá na frente. No Excel, nós vamos usar a fórmula igual VF para calcular o valor futuro. E na HP12C, nós vamos usar a tecla FV, Future Value. Outra coisa que a gente tem que entender é a questão do prazo. O prazo é o lapso temporal entre duas datas. Lá no direito a gente chama de termo inicial e termo final. O prazo ele vai mostrar em quanto tempo um determinado capital se transformou em um determinado montante ou um determinado valor presente se transformou em valor futuro. É importante você entender essa questão do prazo, porque nós temos duas formas principais de trabalhar com prazo. Nós temos o prazo exato, e quando eu falo de prazo exato, eu preciso que você vá para o calendário para fazer a conta de quantos dias que houve entre uma data e outra. No prazo exato, eu tenho que lembrar que o ano tem 365 dias. Essa é a quantidade de dias no ano, quando eu estiver falando de prazo exato. E, para a maior parte das operações, a gente vai trabalhar com o prazo comercial ou prazo aproximado. No prazo comercial, é importante você saber que todos os meses têm 30 dias, então a diferença do prazo exato para o prazo comercial é que no prazo exato são contados os dias, ou seja, o ano tem 365 dias ou 366 dias no caso de ano bissexto. Já no prazo comercial, todos os meses têm 30 dias e o ano tem 360 dias. É importante você saber essa diferença porque, principalmente em perícias que trabalham com cartão de crédito e cheque especial, eu vou trabalhar sempre com prazo exato, contando os dias do calendário. E nas demais operações, todos os meses têm 30 dias e eu trabalho com o prazo comercial, que é um prazo aproximado. É importante você saber que nessa questão do prazo, eu vou utilizar na HP12C, eu vou utilizar a tecla N e no Excel a sintaxe da fórmula é igual NPER. NPER vem de número de períodos no Excel. Então, para prazo, a gente vai utilizar a sintaxe igual NPER ou a tecla N na HP12C. Além do prazo, do capital e do montante, é importante eu entender a questão dos juros. Mas para entender a questão dos juros, eu preciso retomar com você um conceito muito importante, que é o chamado dos fatores de produção. Qualquer economia e qualquer empresa, para que ela consiga produzir bens e serviços para satisfazer a coletividade, é preciso que ela organize esses fatores de produção da forma mais produtiva possível. Então, todos os itens que existem na natureza e que são utilizados para a produção de bens e serviços foram agrupados em determinadas categorias e essas categorias são terra, trabalho, capital, tecnologia e capacidade empresarial. O fator de produção terra, eu quero que você entenda o fator de produção terra não como terra mesmo, solo, mas terra no sentido de espaço. Então, eu tenho um determinado fator de produção terra, eu preciso de um espaço para eu produzir os bens e os serviços.
O segundo fator de produção é o trabalho, e a conceituação de trabalho é essa mesma, trabalho humano, a quantidade de trabalho humano utilizado na produção de algum bem ou algum serviço. O próximo fator de produção eu tenho é capital, e capital eu estou falando de dinheiro ou de bens e serviços que são utilizados, é o que lá na contabilidade se chama de capital imobilizado. A melhor conceituação de capital que eu já encontrei até hoje é a do Papa Leão XIII, e ele fala o seguinte: capital nada mais é do que trabalho acumulado. Então, o capital ele pode vir na forma de dinheiro mesmo, recurso monetário, ou ele pode ser algo imobilizado da empresa. Além disso, eu tenho tecnologia. O conceito de tecnologia também é muito simples, nada mais é do que conhecimento aplicado ao processo produtivo. Esse ponto da tecnologia tem muitas discordâncias, principalmente porque tem muita gente que acha que tecnologia é só máquinas, é só informática, sendo que, na verdade, tecnologia nada mais é do que conhecimento aplicado ao processo produtivo. E, com todos esses fatores de produção, eu preciso de alguém para organizar, para fazer a gestão de todos esses fatores de produção, que é o que a gente chama de capacidade empresarial. Capacidade empresarial, então, é a capacidade que o empreendedor tem de gerir os seus fatores de produção de modo que eles produzam do modo mais eficiente possível. E para cada um desses fatores de produção, eu tenho uma remuneração própria. O fator de produção terra, a remuneração do fator de produção terra é aluguel. Então, se você tem um determinado imóvel, se você tem um determinado espaço, né, já que a gente está falando de fator de produção terra no sentido de espaço, e outra pessoa estiver utilizando, o que você está fazendo? Você está alugando isso para aquela pessoa. E se for eu mesmo que estiver utilizando, você também estará pagando um aluguel para utilizar esse determinado bem. O fator de produção trabalho, se eu estiver utilizando o trabalho de alguém, eu tenho que remunerá-lo de forma de salários. Então, eu vou pagar salário para a pessoa que estiver oferecendo o seu trabalho para mim. Utilizou o fator de produção trabalho, ele vai ser remunerado na forma de salários. O fator de produção capital, ele vai ser remunerado na forma de juros. Juros é a remuneração do fator de produção capital. Tecnologia vai ser remunerado por meio de royalties. E capacidade empresarial vai ser remunerado por meio de lucro. Agora a gente já chega no conceito principal dessa aula, que é a nomenclatura que nós vamos utilizar aqui em cálculo financeiro. E é importante você lembrar que juros nada mais é do que a remuneração do fator de produção capital. Então, assim como todos os demais fatores de produção têm a sua remuneração, o capital também tem a sua remuneração, e a remuneração do fator de produção capital nada mais é do que os juros. E aí é importante você entender, quando eu estou falando de juros, a diferença entre juros e taxa de juros, porque juros, eu já sei que o conceito de juros é remuneração do fator de produção capital. Mas, Edilson, o que é taxa de juros? Taxa de juros nada mais é do que a relação entre os juros e o capital, a razão entre os juros e o capital. Então, para eu descobrir a taxa de juros de uma determinada operação, é só eu pegar o valor dos juros que foram pagos naquela operação e dividir pelo capital. Eu vou estar encontrando aí a taxa de juros dessa operação. E aí é importante você ficar atento na hora de representar a taxa de juros, porque eu tenho diferentes formas de representar uma mesma taxa de juros. Eu posso representar essa taxa de juros do modo percentual, e no modo percentual eu tenho esse sinal de porcentagem aqui na frente. Eu posso representar esse 20%, é a mesma coisa de 20 sobre 100, ou seja, eu estou representando ele na forma fracionária, ou eu posso representar ele na forma decimal. Então, pode ser na forma percentual, forma fracionária ou forma decimal. Todas essas três formas, esses três caras aqui são a mesma coisa. 20% é a mesma coisa de 20 dividido por 100, que é a mesma coisa de 0,2. Então, na hora que você estiver trabalhando aqui em matemática financeira, é importante você saber que aquela história de eu tenho um número aqui, eu divido por 100, na verdade, esse sinalzinho aqui já está mostrando que o número é dividido por 100. Aquele número que está na frente, ele está dividido por 100 já, e é só uma outra forma de representar ele. Então, grava essa dica, porque eu tenho visto muita gente errando, principalmente se eu estou falando de 20%, é fácil eu saber que 20% é 0,2. E quando eu estiver falando de 0,5%, aí tem muita gente que confunde esse negócio de 0,5% e esquece de trabalhar com 0,5%, 0,5%, ele é igual a 0,5 sobre 100. E aí a pessoa esquece de como que esse cara vai ser representado na forma decimal. E aí faz alguma bagunça. Então é importante para você, se você está começando ou se você já tem uma certa experiência, lembrar sempre que eu tenho a forma
percentual, que igualzinho ela é a forma fracionária e essa daqui é a forma decimal. São só formas diferentes de se representar o mesmo fenômeno monetário. Na próxima aula eu quero tratar com você sobre como que se utilizam esses conceitos e principalmente eu já quero fazer um exercício para ver se você está conseguindo entender bem os conceitos dessa aula. Te vejo na próxima aula e até breve.